A paz do Senhor, Deus te abençoe, Deus abençoe toda a sua família. E eu estou começando o programa Movimento Pentecostal com vontade de dar glória a Deus. Já aconteceu com você de começar um projeto com vontade de glorificar a Deus? Hoje entrei nos estúdios com muito desejo de gritar bem alto, glória a Deus. Quem vai comigo? Vamos glorificar e adorar o nome do nosso Deus, porque Ele é digno de glória e digno de louvor. O Movimento Pentecostal, mais uma vez, vai trazer para você Palavra de Deus. Pastor José Wellington Bezerra da Costa pregando. Logo em seguida, louvor, adoração para a edificação da sua fé. Teremos aqui também o quadro Mulher Cristã hoje para você ouvir Palavra de Deus com a irmã Lídia, trazendo uma mensagem dos céus para os nossos corações. E eu quero te convidar para participar de uma matéria especial tratando sobre a Escola Bíblica Dominical. A CPAD, com a sua equipe, preparou uma entrevista inédita com o comentarista da revista Jovem, pastor Elias Torralbo, vai estar aqui no Movimento Pentecostal falando um pouquinho desse trimestre que vai mudar a vida de muitos jovens. Você não pode perder, papel e caneta na mão, porque o nosso programa hoje está imperdível. E no final do programa, vou orar com você. Vamos juntos buscar a presença do Senhor. Você, sua família, toda a nossa equipe, estaremos orando. Está no ar o Movimento Pentecostal. Ensinar a palavra de Deus aos nossos filhos, à nossa família. Estar atento à voz do Espírito Santo. Anunciar o Evangelho de Cristo. E entender as profecias bíblicas que apontam para os últimos dias. No quarto trimestre, nas lições bíblicas de adultos da CPAD, os ensinos da Palavra de Deus revelarão a justiça divina, a preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro de Ezequiel, comentada pelo pastor e escritor Ezequias Soares. Ainda no Antigo Testamento, o profeta Ezequiel alertava sobre condutas diretamente contrárias aos mandamentos de Deus. Práticas que geravam consequências terríveis para o povo e sua relação com o Criador. Ao longo dos séculos, vemos ostensivamente aqueles que ensinam o engano, caminhos que levam à verdadeira destruição. Mas a Palavra de Deus orienta sobre a importante responsabilidade de cada um de nós, como Igreja de Cristo, e incentiva em todo o tempo a sermos cheios do Espírito Santo, para uma vida de comunhão com Deus. E esta mensagem permanece atual, uma grande promessa para nossas vidas. Entenda mais das Sagradas Escrituras na Escola Dominical. Todos os domingos são apresentados ensinamentos de valores espirituais e morais contidos na Palavra de Deus. Com o novo currículo da CPAD, você tem muito mais: conteúdo bíblico, sólida fundamentação doutrinária, recursos para auxiliar o aprofundamento de seus estudos e a excelência de quem está incansavelmente anunciando as novas do Reino de Deus. Lições Bíblicas, um produto com a qualidade CPAD. Adquira hoje mesmo seu exemplar. Visite uma de nossas livrarias localizadas em todo o nosso país. Tem uma aí, bem perto de você. Ou acesse www.cpad.com.br e peça de onde você estiver. E você ainda pode fazer seu pedido por telefone 0800 021 7373. Também disponível nas diversas livrarias evangélicas de todo o Brasil. CPAD, a editora da Escola Dominical. Glória a Jesus! Vamos ouvir Palavra de Deus. Pastor José Wellington, agora é o senhor. Obrigado, pastor João. É uma alegria para o meu coração poder mais uma vez trazer a Palavra de Deus ao nosso programa, o Movimento Pentecostal. Quero cumprimentar a todos os nossos queridos irmãos e os nossos milhares de telespectadores. Quero convidá-los nesse instante, para você que possui uma Bíblia Sagrada. Na sua Bíblia, no Velho Testamento, há um livro escrito por Josué, o grande general,
servidor de Moisés. No capítulo de número 3 e o versículo de número 10, assim está escrito: Disse mais Josué: Nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que de todo lançará de diante de vós os cananeus, os heteus, os heveus, e os ferezeus, e os igazeus, e os amorreus, e os jebuseus. Queridos, este fato, narrado por Moisés, aconteceu em um dos momentos mais críticos na vida do povo de Deus, pois, na verdade, Deus havia tirado o seu povo da escravidão de Faraó, da terra do Egito, e os havia prometido levá-los para uma terra boa, que emanava leite e mel, a terra prometida a Canaã para os hebreus. Pois bem, eles estavam verdadeiramente cansados e caminhavam por aquele deserto. E depois de tanto tempo, já o velho Moisés já estava dormindo no Senhor, e Josué havia assumido a liderança do povo. Pois bem, porém Josué era um novo comandante, que precisava receber de Deus e diante do povo uma consideração especial, um tratamento de Deus confirmando a sua liderança, o governo do seu coração àquela nação que caminhava pelo deserto. Pois bem, e foi para este momento muito especial que o Senhor Deus prometeu uma grande vitória para o seu povo. Mas, para que isso acontecesse, precisavam todos eles estarem na verdadeira direção e na obediência à palavra de Deus. Josué, então, usado por Deus, profetiza para aquele povo, dando-lhes uma ordem da parte de Deus: ajuntem-se e caminhem e coloquem na frente a liderança, os levitas, aqueles que levam a arca do concerto sobre os seus ombros, e estes estarão à frente do povo. E quando este povo chegar junto às águas, quando eles tocarem os seus pés nas águas, ali acontecerá, sim, um grande milagre. E disse Josué: aí vocês terão a plena certeza de que Deus está no meio de vós. Queridos, esta é a nossa mensagem nesta manhã. A presença de Deus no meio do seu povo. A presença de Deus no coração de uma pessoa. A presença de Deus em uma família. A presença de Deus em uma igreja. Isto é muito importante para todos nós. É interessante lembrar, meus queridos amigos, que a presença de Deus, ela resulta para todos nós em bênçãos para os nossos corações. A presença de Deus traz tranquilidade e paz e uma certeza de que nós temos um grande Deus ao nosso lado, protegendo a nossa vida. Deixa eu contar para vocês um pequeno testemunho. Tenho 6 filhos. O meu filho mais novo, por nome Joel, ele, quando criança, sofria de uma bronquite asmática muito profunda. Em uma madrugada, nós despertamos o Joel, estava passando muito mal. Ele estava sem fôlego. E naquela agonia tremenda, nós chegamos junto à caminha dele e ele disse: papai, por favor, eu estou morrendo. Eu me ajoelhei de um lado da cama, minha esposa do outro lado, e então nós oramos ao Senhor. Pedimos socorro do céu. Meus amigos, naquele instante, Joel começou a tossir e pôr sangue nas suas narinas. E naquele momento, ele disse: papai, me socorra, estou morrendo. E ele disse: meu filho, papai já chamou Jesus e ele está já chegando. E ele então, criança inocente, disse: papai, vá logo abrir a porta para ele entrar, porque eu não estou suportando mais. Naquele instante, com aquelas palavras inocentes do meu filho, eu comecei a chorar. A esposa também começou a chorar. E ali, ajoelhados, nós clamamos ao Senhor. E escute, meus irmãos e meus amigos, eu não precisei abrir a porta, eu não precisei abrir a janela, mas Jesus chegou. A presença dele foi o suficiente. E escutem-me, aquela foi a última madrugada que Joel sofreu de bronquite asmática. Hoje ele é um homem,
é avô, tem a sua vida já vivida por mais de 50 anos e nunca mais aquela enfermidade voltou sobre o seu corpo. Meus irmãos e meus amigos, a presença do Senhor traz benefício para a vida das criaturas. É interessante que existem muitas pessoas que não entendem o viver e a vida espiritual do crente em Jesus. Porque eles dizem, por que vocês só falam em Jesus? Por que vocês não clamam por um outro santo? Não pedem ajuda a uma outra pessoa? Meus queridos, é porque nós cremos que lá no céu, para Deus o Pai, só há o intercessor. São Paulo disse, só há o intercessor entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Pois bem, porque foi ele, Jesus, que se prontificou de ir à cruz do Calvário, dar a sua vida, morrer por mim e por você, e tornar-se o meu e o seu verdadeiro Salvador. Pois bem, a presença de Deus na vida da criatura humana, no lar, numa igreja, resolve todos os problemas. A Bíblia nos conta muitos exemplos interessantes que seria bom lembrar, pelo menos alguns poucos, para a sua consciência. A Bíblia nos fala de um grande líder por nome Moisés. Moisés liderava uma nação que caminhava pelo deserto em direção à terra prometida, a terra de Canaã. Pois bem, mas eram mais de 2 milhões de pessoas. Imagine você o comportamento daquela gente. Haviam aqueles que confiavam em Deus, mas havia um pequeno número que a Bíblia chama de vulgo, e aquele pequeno número dava trabalho, murmurava, não cria. Pois bem, e chegou um momento quando aquele povo se afastou de Deus com tanta murmuração, e Deus ficou tão triste com o povo. Deus veio a Moisés e disse, Moisés, eu não vou mais andar com vocês, eu vou eliminar esta raça, essa gente que está reclamando, que está murmurando, esses pecadores contumazes, e eu vou de você levantar um outro povo. Moisés, que amava aquela nação, ele disse, Senhor, se a tua presença não for conosco, não nos faça sair daqui. Moisés sabia da importância da presença de Deus no meio do povo. Deus prometeu, eu vou mandar um anjo, Moisés, mas Moisés sabia que um anjo, na verdade, é uma pessoa celeste, porém Moisés queria a presença de Deus, que é insubstituível. Meus queridos, se a presença de Deus causa tanto benefício, imagine você a ausência de Deus, quantos males pode causar. A Bíblia nos conta que havia uma família pequena, muito amada por Jesus. Eram 3 jovens, Marta, Maria e Lázaro. E diz-nos as Escrituras que Lázaro ficou doente. E a família mandou avisar Jesus, olha, o teu amigo Lázaro está doente. Jesus estava perto ali, talvez uns 2 a uns 3 quilômetros de distância. Ele recebeu o recado, mas ele não se importou, continuou onde estava. Lázaro estava doente, Lázaro morreu, Lázaro foi sepultado e após 4 dias de sepultado, Jesus se encaminha para aquela pequena aldeia de Betânia. E nos diz a Bíblia que, ao se aproximar da entrada da aldeia, as irmãs de Lázaro, que ainda choravam a morte do seu irmão, uma delas veio encontrar a Jesus, a Marta. Ela veio a Jesus e, ao encontrar a Jesus, acredito até que dê de riste. Ela disse, Jesus, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Ela disse com palavras bem explícitas, a tua ausência foi a causa da morte do meu irmão. Porém, meus amigos, Jesus disse, Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ora, meus queridos amigos e meus amados irmãos, Jesus chegou e com ele chegou a vida, com ele chegou a paz, com ele chegou a tranquilidade, com ele chegou a vitória. E eu queria nesse instante dizer a você que me acompanha nesse vídeo, peça ao Senhor Deus, peça que a presença de Jesus seja uma realidade no seu lar, na sua vida e na sua igreja. Jesus presente garante a mim e a você uma vitória total. Deus abençoe, meu pastor, que a bênção do Senhor continue sobre a sua vida. E agora, chegou a hora de adorar. Vamos adorar a Deus?
verdade estão sujeitos a virar em morte no final. Entra no meu coração, Jesus, e assume o primeiro lugar. Me envolva nos seus planos, faça-me viver teus sonhos. É vida que não morrerá, por mais que eu seja perseguido, por mais que eu venha a ser moído, eu não abro mão de alcançar o lugar mais alto contigo. Por mais que não me reconheçam como teu servo, teu escolhido, eu não abro mão de alcançar o lugar mais alto onde a morte vira vida. Entra no meu coração, Jesus, e assume o primeiro lugar. Me envolva nos seus planos, faça-me viver teus sonhos. É vida que não morrerá, por mais que eu seja perseguido, por mais que eu venha a ser moído, eu não abro mão de alcançar o lugar mais alto contigo. Por mais que não me reconheçam como teu servo, teu escolhido, eu não abro mão de alcançar o lugar mais alto onde a morte vira vida. Glória a Jesus, irmã Lídia, mulher cristã hoje. A paz do Senhor, pastor João Barbosa. A paz do Senhor a todos que acompanham o nosso programa Movimento Pentecostal. Amada irmã, a você que acompanha o nosso quadro Mulher Cristã hoje, a paz do Senhor. Muito bom, maravilhoso estarmos juntas novamente e podermos meditar na palavra de Deus. Podermos meditar um pouco sobre Jesus Cristo, o nosso Salvador. Muito bom. Agradeço muito a sua presença conosco. Que Deus abençoe sua vida sempre. Minha amada irmã, nós vamos meditar um pouco num trecho da palavra do Senhor que falou muito nesses últimos dias ao meu coração e eu quero compartilhar com você. Minha querida, está em Lucas, no capítulo 8, versículos de 22 a 25. Diz assim: E aconteceu que, num daqueles dias, entrou num barco com os seus discípulos e disse-lhes: Passemos para o outro lado do lago. E partiram. E, navegando eles, adormeceu. E sobreveio uma tempestade de vento no lago, e enchia-se de água, estando em perigo.
E chegando-se a ele, o despertaram, dizendo: Mestre, mestre, perecemos. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água. E cessaram, e fez-se bonança. E disse-lhes: Onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: Quem é este que até aos ventos e à água manda e lhe obedecem? Lindo trecho da palavra do Senhor. E o que eu gostaria de meditar com você, minha amada irmã, é que você se apegue, observe que Jesus entra no barco e convida os seus discípulos que venham com ele. E Jesus diz: e passemos para a outra banda. É isso que Jesus diz. E eles entram no barco com Jesus. No barco, para atravessar aquele lago, Jesus adormeceu. Quando Jesus adormeceu, sobreveio ventos e a água, aquela tempestade que se formou ali. Os discípulos ficaram amedrontados e foram acordar Jesus, para que Jesus os socorresse. Eu gostaria de meditar com você, minha amada irmã, que momentos de nossa vida nós não nos sentimos em uma tempestade, em algo que ventos, águas se levantam e tudo parece que está tão terrível e nós nos assustamos. E quando nós tentamos observar, parece que Jesus não está vendo, parece que Ele não está nos socorrendo, parece que nós vamos perecer. Mas vocês veem que ao final dessa leitura, em algum momento, diz assim na palavra de Deus: onde está a vossa fé? Jesus perguntou aos seus discípulos. E é nisso que eu queria meditar, e gostaria de meditar, e que trabalha aqui no meu coração também. Quando Jesus diz para os seus discípulos: venham, passemos para a outra banda, estava a resposta das dúvidas, estava a resposta do medo, estava a resposta que eles nem precisariam acordar Jesus, porque o que Jesus disse ali, Jesus não falou com eles: venham comigo para o barco. Só isso, não. Jesus também não falou: venham comigo para o barco, pode ser que nós pereçamos. Não falou isso. Nem falou: venham comigo para o barco e atravessemos uma tempestade. Não falou. Jesus disse: venham comigo e passemos para a outra banda. Jesus já tinha dado o resultado. O resultado daquela viagem, Jesus já tinha falado ali. Jesus os convidou para passar para a outra banda, independente do que acontecesse durante aquele percurso. Jesus tinha dito: passemos para a outra banda. Se eles tivessem meditado, sim, em cada palavra que Jesus disse, eles não temeriam, porque Jesus falou: vamos passar para a outra banda, eles chegariam na outra banda. Ali já estava a palavra de Jesus. Mas eles ficaram amedrontados, acordaram Jesus, e Jesus simplesmente ordenou que aqueles ventos e aquelas águas cessassem. E se fez uma grande bonança. Jesus deu a ordem e se fez uma grande bonança. Minha amada irmã, você sabe o que Deus já te prometeu? Você sabe o que Jesus Cristo já falou a você em sua vida, no seu caminhar com Ele? O que Jesus já tem te prometido? O que Jesus já tem falado a você? Então, rememore, relembre. Quais são as promessas de Jesus Cristo para a sua vida? Pense nos discípulos: passemos para a outra banda. Se você tem promessas do Senhor, fique em paz, descanse, que você vai passar com Jesus Cristo para a outra banda. Você vai chegar até onde Ele falou, até onde Ele prometeu que você chegaria. Promessas de Jesus Cristo, não do homem. Promessas de Jesus Cristo. Então,
creia, Jesus Cristo está no nosso barco conosco. Jesus Cristo tem algo que já falou para mim, que é bem pessoal meu com Ele. Ele tem algo que Ele já falou para você, que é muito pessoal, só seu com Ele. O que Ele já te prometeu, Ele vai cumprir. Ele vai te acompanhar. Às vezes podem surgir esses ventos e essas tempestades. E se nós nos acovardarmos, também não fique triste, não fique pensando que você é a última das pessoas que tem fé no mundo. Não. O Senhor reconhece que somos humanos e que às vezes sentimos medo e que às vezes nos sentimos inseguros. Mas Ele disse a você um dia, passemos para outra banda. Ele vai te acompanhar. Podem vir ventos e tempestades, mas Ele falou, passemos para outra banda. Ele vai estar com você. E se vier o medo, e se vier a necessidade, chame por Ele. Ele não vai estar dormindo ao seu lado, não vai. Mas Ele vai estar ao seu lado. E às vezes é só o que o Senhor quer. Que nós tenhamos a fé de saber, Ele está comigo. E eu quero que Ele me abençoe, eu quero que Ele trabalhe, eu peço, eu permito que Ele faça. Então, só chame por Ele e diga a Ele, Senhor, eu preciso de Ti. E agora é só o Senhor que pode resolver essa situação. E tenha certeza que Ele vai atravessar com você a tempestade e você vai chegar do outro lado, lá da outra banda, glorificando a Deus e vai se tornar um testemunho do que Jesus Cristo faz, do que Jesus Cristo promete e cumpre em nossas vidas. Amada, creia, Jesus Cristo quer estar conosco bem pertinho, sempre, e quer que em todo tempo nós tenhamos uma dependência total e fé nele, fé, crendo de que Ele tem poder até para acalmar ventos, acalmar quem? Quem atende? Quem atende? Ventos, águas, atendem a voz de Jesus Cristo. Então, creia, o Senhor está contigo e vai te acompanhar. Em nome de Jesus, até a volta dEle, Ele vai te acompanhar. Ou até que Ele nos busque e nos leve daqui, Ele estará conosco. E tudo em nossas vidas será para testificar os feitos de Jesus. Minha querida, que o Senhor multiplique a sua fé. Que o Senhor seja presente em todos os instantes de sua vida. Em nenhum momento esqueça que Jesus Cristo quer simplesmente que nós toquemos nele e digamos, Senhor, preciso de Ti. Senhor, agora é com o Senhor. Senhor, por favor, me socorre. Ele está pronto. Minha amada, que as bênçãos do Senhor estejam sobre a sua casa, sobre a sua vida. O nosso número de WhatsApp está aqui na tela e é 11 99569 3720. Eu agradeço muito as mensagens, o carinho, as orações de todos vocês. Pastor João Barbosa está com o Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. O programa hoje está realmente especial e chegou a hora de você participar de um quadro muito especial. Essa matéria foi feita diretamente para a edificação da sua vida. Se você ama a palavra de Deus, se você ama a Bíblia, se você faz parte da Escola Bíblica Dominical, chegou a hora de você participar dessa matéria. Pastor Elias Torralbo sendo entrevistado. Olá, paz do Senhor, que alegria nos encontrarmos novamente, dessa vez num momento muito especial. É tempo de reconstrução, é tempo de restauração. E nada melhor para esse tempo do que estudar a liderança na Igreja de Cristo. Esta é a temática para o 4º trimestre das revistas Lições Bíblicas de Jovens da CPAD. O comentarista é o pastor Elias Torralbo. Ele é diretor da FAESP, a Faculdade da Assembleia de Deus aqui no estado de São Paulo. Pastor Elias, que satisfação estar com o senhor no dia de hoje, especialmente para falar de um tema que é riquíssimo, liderança. E eu começo
O que não é a liderança? Bom, cumprimentá-lo com a paz do Senhor, uma alegria estar aqui com o queridíssimo pastor Jorge Andrade, cumprimentar todos vocês que nos acompanham e expressar a minha alegria, né, em poder estrear aí como comentarista de lições bíblicas da EBD para os jovens, o que para mim se constitui de uma grande alegria. Esta é uma parte da lição que nós tratamos, o que não é liderança, e há muitas coisas que poderíamos falar sobre o que não é liderança, mas eu destacaria aqui, por exemplo, liderar não é dar ordens. O líder, ele não é aquele que dá ordens. O líder é aquele que aponta o caminho, indica o caminho e é capaz de influenciar o seu liderado, pautado não no poder, mas na autoridade, que tem a ver aí com influência, dignidade, respeito, bons tratos, e ele então é capaz de influenciar no sentido do liderado executar aquilo que precisa ser executado com o objetivo de alcançar o propósito da equipe. Então, eu diria que liderar não é dar ordens, liderança não é estar ou ser superior ao liderado, liderança não é ocupar uma posição de destaque. Então, eu traria esses 3 pontos. Liderar não é dar ordens, não é ser superior ao liderado e não é ocupar uma posição de destaque. Pastor Elias, o senhor muito propriamente usou a seguinte estratégia: enfocar a pessoa do líder. Nós vivemos num tempo tão conturbado, de tantas visões, né, no que efetivamente a pessoa do líder é fundamental para o bom exercício de uma liderança. Então, esse é um ponto também muito importante, porque embora a liderança seja um assunto muito difundido, amplamente debatido e muito pesquisado, e também há muitos escritos sobre liderança, mas há uma negligência sobre o cuidado com a pessoa do líder. Mas, além de ser incoerente, isso é danoso, porque só existe liderança porque existe a pessoa do líder. E negligenciar a pessoa do líder, ainda que a médio e longo prazo, é destruir também a própria liderança desse líder. Então, é imprescindível que antes de se pensar a liderança, se pense a pessoa do líder, porque o segundo é resultado do primeiro. Só haverá uma boa liderança se houver um líder em bons estados. Então, esse também é um dos pontos que nós tratamos nessa lição, trabalhando aí a integralidade da pessoa do líder, né? A ideia do líder como um todo, os cuidados que precisam permear a vida de um líder cristão. Então, como por exemplo, o preparo do líder, né? A necessidade do preparo, o cuidado com os 3 aspectos, o cuidado com o corpo, a alma, o espírito. Aí também nós fazemos aí uma análise teológica sobre o ser, né? O homem como ser. Então é importante que numa análise sobre liderança se avalie também, antes de qualquer coisa, a pessoa do líder. Interessante que num determinado momento o senhor faz um comentário sobre a importância do líder conhecer a si mesmo, saber os seus limites, né? Aquele irmão, aquela irmã que está nos acompanhando, que é professor, professora de escola dominical, né, precisa definitivamente saber quais são os seus próprios limites, né? Sem dúvida, o autoconhecimento é fundamental. Ele é fundamental por diversas razões e para muitos motivos, né, para muitos objetivos. Por exemplo, uma pessoa que conhece a si mesma, ela dificilmente vai se frustrar, porque ela, ao buscar conhecer a si mesma, essa pessoa ela vai conhecer os seus próprios limites, vai poder trabalhar suas fraquezas, suas debilidades, porque você só pode trabalhar isso se você as identificar. Então, você identifica quando você se propõe e tem coragem de se autoavaliar. Então,
O autoconhecimento leva a pessoa a conhecer a si própria no sentido das limitações, das debilidades, mas também das suas qualidades. Então, ela vai trabalhar para aperfeiçoar o que está ruim, ou corrigir o que está incorreto e aperfeiçoar as qualidades. Quanto a conhecer o próprio limite, isso também é fundamental, porque quando eu conheço o meu próprio limite, de atuação inclusive, porque eu posso conhecer o meu próprio limite em termos de limitação pessoal, mas eu preciso também conhecer o meu limite de atuação. Para o que eu fui chamado? Eu fui chamado para atuar nisso, então eu vou atuar dentro disso e vou desenvolver em mim, a partir da ação do Espírito de Deus, aquilo que nós chamamos de humildade, que é a capacidade de reconhecer o próprio limite de atuação e ser capaz de identificar o limite de atuação do outro e ser capaz de celebrar a vitória do outro naquilo que ele foi chamado para fazer. Isso aí é importante porque evita que a pessoa seja um líder inseguro, né? Também. Inseguro, eu acho que a insegurança está justamente em não conhecer a si mesmo e, sobretudo, em se esquecer de que a obra ela não é nossa, ela é de Deus, e nessa obra, eu trato sobre isso nessa lição, e que nessa obra há espaço para todos atuarem. Interessante que é um trabalho de equipe realmente. Sem dúvida. Né? E o líder, ele precisa ter essa visão. Pastor Elias, o senhor também focou alguns exemplos de liderança. Fala rapidamente para a gente quais foram esses líderes e quais foram esses exemplos e no que esses exemplos se encaixam na nossa vida cotidiana. Então, depois de uma análise introdutória sobre conceito, né, de liderança, a pessoa do líder nas duas primeiras lições, a partir da lição 3, da 3 até a lição de número 5, eu trabalho aí Moisés, Josué, a falta de um líder a partir do livro de Juízes, depois lideranças femininas, né, em que eu trabalho um pouco ali o problema do feminismo, e aí vamos para o Novo Testamento, começando ali por Barnabé, passando por Paulo e terminando, é claro, no nosso maior exemplo e modelo, que é Jesus. Eu faço um panorama, né, da vida, da pessoa, da origem, do chamado de cada um desses líderes. E eu diria que o aspecto mais importante é a natureza do chamado à liderança, que é a procedência que vem de Deus. Porque quando você entende isso, você entende que, e se define muito bem com aquilo que Paulo falou, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então, o chamado à liderança cristã começa em Deus, tem que estar fundamentado em Deus e existe para a glória de Deus. Então, tanto Moisés quanto Josué, e aí eu trabalho a questão de transição de gerações, o perigo de não se preparar um sucessor, a importância de se preparar. Aí passo também ali por Davi, Salomão, a liderança de Davi é uma coisa impressionante, a de Moisés me impressiona muito. Então, nós tratamos aí sobre aspectos muito pontuais. Uma das lideranças que me encantam também é a de Barnabé, o seu papel mediador, pacificador. Paulo, então, nem se fala, né? E Jesus aí é o ápice de tudo. E o exemplo da liderança feminina? Então, eu vou ser muito sincero, é um tema complexo, é difícil, mas ele é difícil mais pelo preconceito de muitos, o medo de alguns, mas não há crise assim em mim em falar sobre mulher na liderança, porque a Bíblia ela é muito clara de que não há crise. O que precisa se estabelecer é, mais uma vez, o limite de atuação. E não quer dizer que a mulher seja menos ou mais importante do que o homem. É aí que o feminismo ele peca, porque ele entende que a mulher ser mulher faz dela inferior ao homem. Não, é uma questão de essência, né? Quem criou a mulher? Deus. Quem criou o homem? Deus. Então, se a fonte é a mesma, o valor é o mesmo. A mulher tem a imagem de Deus? Sim. E o homem também. Então, eles são iguais. Qual é a distinção? A distinção é que a mulher ela foi criada para ser adjuvare.
adjutora, a peça da engrenagem que faltava. Ela vem para ser o apoio, né? O apoio, né? Uma mulher que lhe seja idônea, capaz de ajudá-lo a cumprir a missão de agradar a Deus. Então, e aí nessa lição eu trabalho a liderança de Débora, a liderança de Priscila, a liderança de Lídia. Então, há destaques ali, inclusive de mulheres que atuaram junto de Jesus, e não há crise. Eu acredito que, da mesma forma que Deus usou mulheres em outros tempos, Ele também não só pode, como está usando mulheres em nossos dias. Maravilha! Nós estamos fazendo aqui uma visão panorâmica, geral, do que vem aí no 4º trimestre nas lições bíblicas da CPAD para a faixa etária dos jovens. O comentarista é o pastor Elias Torralbo e ele fez um livro de apoio, esse que você está vendo aí no vídeo, um livro muito especial. Eu pergunto ao senhor, o que esse livro vai além do comentário da revista? Então, essa ideia do livro de apoio é uma ideia brilhante da CPAD, né? Porque a lição, ela é aquele resumo de onde o professor toma como princípio para levar até os alunos de semana em semana. O livro de apoio como o próprio nome diz, é um apoio mesmo ao professor no sentido de pesquisa. Então a proposta é a ampliação do debate. É você ampliar o seu escopo de análise. E é isso que eu procurei fazer no livro, de ampliar, por exemplo, a minha percepção sobre cada um dos temas, oferecendo ali uma ampliação nos comentários e a indicação, por exemplo, de referências bibliográficas, por citações diretas, indiretas e também indicação de obras que ajudarão o professor no aprofundamento do assunto. Então eu diria que o livro ele é indispensável para um professor ou até mesmo um aluno superintendente que desejar ir além, se aprofundar sobre um assunto tão importante que é o da liderança cristã. Nós estávamos aqui gravando as videoaulas que você vai poder assistir no canal da CPAD lá no YouTube. As videoaulas são apontamentos, orientações do pastor Elias Torralbo, que é o comentarista, para você que é professor e superintendente de escola dominical. Pastor Elias, efetivamente, né, assim, positivamente, o que te impactou durante o período de estudos, de elaboração dos textos que compõem a lição e o livro? Então, cada lição ali, de 1 a 13, ela tem a sua particularidade. Mas como o senhor me pede para dizer eu acredito que há um ponto ali em que eu trato sobre Moisés e aquilo ali me tocou muito. 2 pontos. Primeiro, de que o líder ele é testado nos momentos de adversidades, no sentido de ver se ele permanece firme no propósito de cumprir a sua missão. Em segundo lugar, quando Deus chama Moisés, ele vincula Moisés a Abraão, Isaque e Jacó. E quando Deus chama Josué, ele vincula Josué a Moisés, deixando claro de que a importância de nós termos pessoas a quem nós reportarmos. É preciso sempre ter alguém para quem olhar para cima. Porque é um perigo uma pessoa andar solitária. E não só isso. É uma forma também de Deus dizer o seguinte: você não é o único. Você é apenas uma parte de uma história. Há outros que fizeram e há outros que farão. Você tem a sua importância, você tem o seu valor, mas você não é único. Há outros também que contribuíram, estão contribuindo e ainda contribuirão. É verdade. O importante é isso, né? Saber o seu lugar e servir com toda alegria, com toda gratidão. Sem dúvida alguma. Pastor Elias, nós estamos chegando essa entrevista e você que está nos acompanhando no programa de hoje, nesse momento, tenho certeza que está sendo ricamente abençoado com as palavras do pastor Elias Torralbo. Eu gostaria que o senhor deixasse para o nosso irmão, para a nossa irmã, aquela pessoa que está nos acompanhando aqui, uma palavra, né, de esperança, de fé, enfim, sobre todo esse conteúdo que eu reputo como maravilhoso, uma vez que acompanhei a gravação das lições, e
que o senhor possa falar ao coração de cada pessoa que está conosco no dia de hoje. Bom, eu quero agradecer ao Senhor por esse tempo precioso que tivemos juntos, agradecer aos meus pastores, que são os nossos líderes, né, da igreja no Brasil, pastor José Wellington, pastor Wellington Júnior, que é o presidente da nossa convenção geral, agradecer ao irmão Ronaldo, o diretor executivo da CPAD, agradecer a todos que, de alguma forma, estão fazendo parte desse momento. Ao pastor Alexandre Coelho, que Deus em Cristo abençoe a todos. Há duas lições que nós não mencionamos aqui, que é o treinamento dos discípulos e a restauração, uma liderança voltada para a restauração. Eu tomaria isso como base para me dirigir a você que nos acompanha, a quem eu também agradeço. Aceite o processo pelo qual Deus está te levando para forjar em você o caráter do líder ou do obreiro que Ele deseja implementar em você. Em segundo lugar, vamos trabalhar e orar incansavelmente por restauração espiritual em nosso país, no mundo, porque esse é um tempo que carecemos da visitação de Deus para restaurar aquilo que foi quebrado. Deus abençoe, oremos pela igreja, oremos pelo Brasil e façamos parte dessa geração de líderes e obreiros que trabalham para a glória de Deus, a edificação da igreja e a salvação do perdido. Muito obrigado, eu agradeço a sua atenção e eu espero sinceramente que o seu trimestre seja ricamente abençoado e que o Senhor faça uma visitação completa na sua classe de escola dominical e que a escola dominical seja realmente para a glória do nome do Senhor nosso Deus, fazendo um reboliço em todos os vielas, em todos os bairros do nosso país. Até a próxima. Glória a Deus, glória a Deus. Deus abençoe a toda a equipe da CPAD. Deus abençoe ao pastor Elias Torralbo. Que alegria, que prazer fazer o movimento pentecostal. Quero agradecer a Deus pela sua vida, por você nos ajudar a manter esse programa no ar e te convidar para participar dos demais programas que todo sábado tem programa inédito. Nesse momento, nós vamos orar, vamos falar com Deus. Se você puder, feche os olhos. Eterno Deus e eterno Pai, quero te glorificar e te adorar pela oportunidade de buscar a tua face mais uma vez aqui no Movimento Pentecostal. Rogo a tua bênção, Senhor, a todos que estão conosco, que haja paz, que haja segurança, que haja entendimento da tua verdade. Continue, Senhor, abençoando esta casa, esta família, é o que nós lhe pedimos no nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe a sua família. Que Deus abençoe a sua casa. Que nunca te falte a paz. Que nunca te falte a segurança. E sempre que for necessário, abra a sua boca e diga bem alto: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Que a palavra de Deus esteja no seu coração. Sábado que vem tem programa inédito. Se Jesus voltar, estaremos no céu. Do contrário, estaremos aqui. Deus te abençoe. Deus abençoe a sua família. Quero cumprimentar a todos os nossos queridos irmãos com a paz do Senhor. É uma alegria poder me dirigir a todos os nossos irmãos da Assembleia de Deus Brasil para convidá-los a participarem do 10º Congresso Nacional de Escola Bíblica Dominical que está sendo promovido pela CPAD. Este órgão da CGDB tem se preocupado não somente na emissão de literatura evangélica, mas também na área da educação. Nosso diretor, o irmão Ronaldo Rodrigues de Souza, ele tem sempre procurado atualizar os currículos da Escola Bíblica Dominical e isso tem sido muito bom para os professores e também para os alunos que estão aprendendo a palavra de Deus. Portanto, nos dias 2, que é 5 de novembro, em Fortaleza, no Ceará, estaremos realizando ali então o 10º Congresso Nacional de Escola Bíblica Dominical. Esse trabalho é voltado principalmente para coordenadores, superintendentes e professores da Escola Bíblica Dominical. São aqueles irmãos e irmãs que estão envolvidos na área da educação da nossa igreja. E nós louvamos a Deus, porque a CGDB
tem se preocupado na manutenção do estudo da Palavra de Deus. Não somente promovendo escolas nacionais, Escola Bíblica Nacionais de Obreiros, mas também dando todo o apoio à CPAD na área da educação, nas conferências de Escola Bíblica Dominical, nos congressos de Escola Bíblica Dominical que tem realizado em todo o Brasil. E nós louvamos a Deus porque as regiões, as convenções têm sempre não somente recebido muito bem esse trabalho, mas têm dado todo o apoio e também a sua participação. Então eu quero convidar você, que é professor da Escola Bíblica Dominical. Nós temos aqui orientações e ferramentas próprias para as faixas etárias. Desde o berçário até a classe de obreiros, nós temos aí material que certamente estará suprindo a necessidade de cada um de nós no intuito de melhorar a nossa condição, não somente de crentes, mas de obreiros na nossa igreja. Então eu quero convidar a você, participe, faça a sua caravana e seja onde estiver. É uma cidade maravilhosa. Maravilhosa é o Rio de Janeiro, mas perto dela é Fortaleza, né? É a nossa cidade. E então esperamos você lá para que participemos desse grande trabalho que a CPAD está realizando. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Uma realização CPAD, a editora da Escola Dominical. Apoio CGADB.